Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de informática, nossa sétima aula. Agradeço a presença de todos. Quem não puder, quem não assistiu, né, aqui online, assista até o final para poder adquirir mais conhecimento. Então, vamos fazer aqui uma pequena... Compartilhar aqui a tela. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Então, pessoal, nós estamos estudando, né, informática. Então, nós tivemos a apresentação da disciplina, né, tivemos os conceitos iniciais, né, conceito bem básico, conceitos de sistema de informação, conceitos de hardware, de software, conceitos dados da informação, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Então, foi um bate-papo bem bacana, né, bem inicial. Depois nós passamos para a evolução, para vocês conhecerem um pouco, né, de como que se deu a computação, né, sempre a necessidade de calcular, né, de fazer cálculos, processar números, né, e se acelerou a partir da Segunda Guerra Mundial, né, bastante pela ganância, né, digamos assim, militar, né, onde não podia haver falhas, não podia, e aí teve um crescente avanço, né. Então, na época militar, nós tivemos avanço tanto da computação como da astronomia, né, então, a criação de foguetes, criação de redes, né, então, tudo foi relacionado a essa parte militar. Então, nós vimos aqui um vídeo, né, depois nós debatemos sobre esse vídeo. Depois nós fizemos aqui os componentes do hardware, né, a gente estudou bastante sobre dispositivos de entrada e saída, vimos os tipos de monitores, né, os tipos de impressora, né, que são componentes de saída, né, componentes de entrada nós vimos sobre o teclado, sobre o mouse, as partes do teclado, né, o mouse e seus botões. Depois nós fizemos uma pequena atividade, né, que valeu nota, valeu 2 pontos, foi essa primeira atividadezinha. E depois, após o estudo do hardware, nós passamos para o estudo do software, que é o mais importante aqui nessa disciplina de informática, né. Então, o hardware a gente se aprofunda mais nas disciplinas de manutenção, de suporte, né. Então, nosso foco aqui não é isso, nosso foco aqui é vocês operar bem, né, o sistema operacional, operar bem o Office, né, fazer bem um documento de texto, uma planilha, fazer uma apresentação, né, utilizando os slides, e também saber fazer consultas na internet, dicas de consulta, e tudo isso é software, né, então, de agora para frente, o foco nosso vai ser só o software. Então, aqui nessa aula nós vimos o conceito de software, também, assim como a gente viu a evolução do hardware, vimos também a evolução do software, né, as suas fases, são 5 fases, e depois a sua classificação, né, nós dividimos o software em 2 partes, nós temos aplicativos, que são os programas, e os sistemas operativos, né, e aí nós vimos essa classificação, sem querer. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. E aí, depois nós tivemos a apresentação dos sistemas operacionais, sistemas operativos, né? E sem eles, nós não conseguimos usar o nosso hardware. Seja um computador, um notebook, uma TV, que tem um sistema operacional, né? Qualquer coisa que tenha um sistema operacional, sem aquele sistema, aquele hardware não tem nenhuma finalidade a não ser enfeite, né? Então, aqui nós estudamos sobre os sistemas operacionais, as classificações, mostrei para vocês as tendências atuais, né, que agora já é o Chrome OS, né, tem o Chromebook, tem também bastante sistemas operacionais Linux, né, inclusive, mostrei um sistema novo para vocês, que está saindo para concorrer com o Ubuntu, né, que está fazendo com que barateie, né, o uso de notebooks, né, então os notebooks com o sistema Linux,
eles são bem mais em conta porque utilizam um sistema gratuito, tá? Então, como vocês podem ver, nós tivemos poucas aulas, mas nossas aulas não são bem longas, né? Então, nossos vídeos, eles têm mais de 1 hora, né? Esse aqui deu quase 1 hora, mas são vídeos longos, né? Esse aqui é o vídeo que eu peguei na internet. Então, são vídeos que nossa aula acaba sendo bem abrangente. Cada aula acaba sendo 2 aulas. Aí, aula passada, eu não consegui acessar, né? Eu estou mudando de casa, inclusive estou aqui sem ar-condicionado, com ventilador ainda. E aí, nós não vimos. Mas, nós vamos terminar ela hoje. É bom que a gente faz juntos. E aí, hoje a gente vai finalizar essa parte do software, tá? E assim que eu terminar, era para liberar para vocês a avaliação, mas já foi liberada, né? Essa avaliação ela vai valer 8 pontos. Já tivemos uma atividade de 2 pontos. E com essa atividade de hoje, inteira 10 pontos. E aí vai ser a nossa nota do bimestre, né? Então, mas aí, se a professor não conseguir tirar os 8, tá lascado para ficar com 10. Mas, menina, se a pessoa não conseguir tirar 8 na prova, vamos supor que a pessoa tira 5. Aí, com 2 pontos, vai ficar só com 7. 7, não tá boa, não? Não. Tá ótimo. Não, professor, tá par. E o ponto de participação? Não tem, não. Ponto de participação. A gente pode ver isso. Tem também a recuperação, né? Também, se caso vocês não saírem tão bem. Mas, vocês vão sair. A maioria das questões são de marcar, né? Tem uma, acho que são 3 de responder. É bem tranquilo, tá? Então, hoje a gente vai fazer o fechamento do software. Fora, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Uma boa parte de vocês tiraram 2, né? Então, acredito que as nossas eram boas. Deixa eu ver quem apareceu aqui. Laide, boa tarde. Mas aí depois a gente vê essa questão da participação de vocês. Quem tiver presença em todos os chats, né, a gente dá uma ajudada aí. Então vamos lá, vamos ver aqui então outra parte do software que está faltando, que é a distribuição desse software, né, e falar um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais. É importante falar um pouco mais sobre isso. Eu mostrei para vocês, mas também é importante a gente trabalhar mais um pouco sobre eles. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite. Gisele, boa tarde. Softwares, estão vendo todo mundo? Agora eu não tenho mais acesso ao chat. Então vamos lá. Bom, nós já vimos algumas classificações, né? Uma das classificações é que o software se divide em sistemas operacionais e os aplicativos, que são os programas. Existe uma outra classificação também de software, que é os tipos de distribuições, né? Então, nós podemos ter distribuições, alguns tipos, que eu vou explicar para vocês quais são esses tipos, tá? Então, entre elas, nós temos a distribuição freeware. Vocês já ouviram falar. O que é a distribuição freeware? É aquela que você não paga nada, né? Tem até símbolozinho aqui do Message, né, que nem existe mais. Então, o que é o freeware? É aquele programinha que ele é gratuito. E aí você pode utilizar ele sem ter nenhum perigo, né, de estar cometendo alguma pirataria nem nada. Então, free lembra de gratuito, né, de grátis. Então, a primeira classificação que nós temos é os gratuitos, né, ou freeware. Então, quando você baixa, por exemplo, o WhatsApp é gratuito, né, o Chrome é gratuito, o Internet Explorer é gratuito, Safari, o Opera. O que mais que vocês lembrem aí que pode ser gratuito? Instagram? O Google, né, professor? O Instagram. Qual foi o outro? O Mozilla. O Mozilla. Mozilla também, né? O Mozilla, ele entra em 2 categorias, mas
O freeware é os gratuitos, tá? Então, se você não tem que pagar nada, é tudo liberado, você pode acessar sem problemas. Nós chamamos esse tipo de freeware. Então, a pessoa vai te mostrar um software, e você fala, que tipo de software, que tipo de distribuição é ele? Ele é gratuito ou ele é pago? Então, freeware seria grátis, tá? Então, você associa isso aqui a grátis. Então, você não vai pagar nada para utilizar esse software, tá? Pode usar ele sem problema, sem limitação, tudo livre, tudo liberado para se usar. Então, é o freeware. Temos também um outro que ele é gratuito, mas ele tem uma característica a mais, que é o software livre. Software livre, ele é um conceito, né, também chamado de open source, né, em inglês, onde você, além de você ter aquele programa para você usar ele sem pagar nada, né, sem gratuito, no caso, você pode modificar esse programa, se você tiver os conhecimentos específicos, tá? Então, por exemplo, o Firefox, eu posso baixar ele, eu não vou estar pagando para utilizar ele, mas se eu tiver conhecimentos, eu posso modificar ele, modificar o código, modificar o modo dele operar, dele agir, tá? Posso criar plugins para ele, posso criar diversas alterações, porque no momento que eu baixo o programa, eu tenho acesso ao código do programa. A gente viu que software, ele é a parte lógica, né? Então, o computador, ele vai ler toda essa lógica, né, interpretar essa lógica e vai fazer ela funcionar. Só que nos programas freeware, esse código, ele é bloqueado. Então, eu não consigo fazer modificações. Não consigo modificar o Instagram, não consigo modificar o Internet Explorer, não consigo modificar diversos programas que são gratuitos. Eu não consigo ter acesso ao código dele. É como se você você ganhasse um bolo, né? E a pessoa te mandasse a receita daquele bolo. Então, além de ser grátis, aquela receita é livre. Né? Você pode fazer igualzinho aquela receita, você pode fazer as modificações que você achar necessário. Por exemplo, a pessoa colocou lá um ovo, né? Você, eu acho que talvez ficaria melhor se eu colocasse 2 ovos ou 3 ovos, né? Então, você modifica, né? Vai gerar o mesmo bolo, só que ele vai ter já um gosto um pouco diferente. Mas a receita é a mesma. Então, esse é o software livre. É aquele que você tem, né, acesso, né? Você vai poder acessar o código. Escrever aqui é horrível. Você vai acessar o código. Então, é como se você tivesse acesso à receita, né, de como foi feito aquele programa, tá? Para isso é interessante, se a gente não mexe com programação, não. Para a gente tanto faz, ele ser livre ou ele ser grátis, né? Mas para quem tem conhecimento e quer estudar a fundo, quer modificar, isso é importante. Porque ele vai poder acessar, poderá fazer alterações, né, e modificar de acordo com a vontade, né, de acordo com o gosto dele. Então, aqui nós temos o Firefox, temos também o LibreOffice, né, que é o Office de software livre, que você tem acesso, e existem outros programas que são classificados como software livre. Então, qual é a diferença entre o livre e o software livre, né, o gratuito, o grátis, né, e o software livre? É que o software livre você tem acesso ao código. Alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu? Então, O grátis não tem acesso ao código, não. Então. Oi? O de cima não tem acesso ao código. Não tem acesso ao código, né? Você e tem o acesso... livre tem. E o livre tem, tá? Então, no gratuito, você acessa o programa, tudo liberado, mas você não consegue fazer nenhuma modificação nele. No software livre, você consegue acessar o código, caso você queira, e caso você queira modificar ele, você pode modificar, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, esse é um tipo de distribuição, esse é um outro tipo de distribuição, tá bom? Vamos ver as próximas. Temos também a distribuição shareware e temos também as distribuições demo, né, ou trial, e temos também a distribuição beta. Vamos ver qual é a diferença entre elas.
Então, o shareware, ela é uma distribuição de um programa que ele é um programa pago, tá? Ele não é grátis. Ele é um programa pago, só que ele vai te dar acesso para que você acesse o programa, né? Você vai poder acessar aquele programa, mas ele não consegue acessar todos os recursos daquele programa, né? Para você acessar mais recursos, você vai ter que comprar aquele programa. Professor, não entendi. Como assim? É assim, por exemplo, o Windows, né? O Windows da Microsoft, ele é um programa pago, tá? Então, você acessa ele, você pode baixar ele, você vai instalar ele, mas você vai ter um tempo para poder testar aquele programa. E aí, após você testar aquele programa, só que está tudo desbloqueado. A partir daquele momento que você testou ele, aí ele vai começar a te avisar que você precisa comprar o programa, tá? Então, você já deve ter visto, né? Mas o Windows, com o tempo, né? Se você não comprar a licença, vai aparecer um cantinho, bem no cantinho direito, que você pode estar sendo vítima de uma falsificação de software. Professor, mas eu consigo usar o programa normal, só eu ignorar aquela mensagem. Sim. Então, o shareware, você usa por um tempo, mas quando aquele tempo acabar, você continua usando ele normalmente. Só que ele vai ser pedido para que você adquira aquele programa. O meu app de música, ele é desse jeito. Aí foi 7 dias. No início, ele não cobrava, professor. Tipo, no de música do celular da Samsung. Aí passou-se determinado tempo lá. Aí eu comecei a entrar, né? E eles pediam que você só tinha acesso agora se você pagasse. Aí eu peguei e deixei ele lá e salvou no YouTube agora. Acabou. Isso, né? Então, o shareware, quem foi que falou agora? Que não apareceu o nome aqui. Do programa de música. Foi a Marciane, professor. Como? Marciane. Marciane, tá. Marciane, esse vai entrar, esse exemplo que você falou vai entrar aqui no próximo, tá? Porque você viu que agora ele bloqueou, né, alguns recursos, não foi? Isso. Então, no shareware ele não bloqueia, mas você tem aquele inconveniente de estar te avisando, né, de estar te notificando toda hora que você precisa comprar o programa, tá? Então, esse é o shareware. Ele é completo, ele não vai bloquear nada, né? Não vai bloquear, você continua utilizando, só que ele vai ficar dando aquele inconveniente, né? É chato. Você, por exemplo, no Office, no Word, quando ele expira aquele prazo, ele fica aparecendo uma tarja vermelha lá em cima, né? Acima da barra da régua, aparece uma tarja vermelha, mostrando que você precisa comprar o programa, tá? Mas ele continua, ele não trava nada, né? Continua para você acessar. E temos também outro tipo de distribuição, que é o demo, né? Demo vem de demonstrativo, né? E trial, né? Demo e trial, ele é a mesma coisa. Então, o que acontece aqui? Aqui você vai ter um prazo para você ter um gostinho, né? Um gostinho daquele programa, né? Então, ele vai liberar todas as funcionalidades, ou uma parte dela para você, e após um prazo, né? Esse trial a avaliação, né? Um prazo de avaliação. Por exemplo, 15 dias, um mês utilizando. Aí passou aquele mês, ele bloqueia, né? Tem o desenho, deixa eu mostrar aqui o desenho. Aqui tá o desenho. Então, a partir aqui, ó, trial version, né? Então, acabou aquele prazo, ele vai bloquear, né, algumas funcionalidades e vai pedir para você comprar aquele sistema, né? Então, geralmente acontece com o Spotify, né? Então, o Spotify, você usa 30 dias, né? Você tem acesso a tudo, né? Você não precisa, você consegue passar de faixa, né? Você ouve sem propaganda, sem nada. Aí acabou aquele prazo, o que acontece? Se você não quer continuar, aí acabou aquele período de demonstração, aquele período demonstrativo, ou período de avaliação. E aí, volta as propagandas, você não consegue passar de faixa após cinco propagandas, ou 5 músicas, né?
Então, você está utilizando um programa, você utilizou um programa demonstrativo ou avaliativo, tá? Então, essa é a diferença entre o shareware, você consegue utilizar ele com todos os recursos, quando acabar, você continua usando todos os recursos. No demo ou no trial, né, você, quando acabar aquele período, o programa ele vai travar algumas funcionalidades. E às vezes ele nem abre mais, né, dependendo do programa, ele nem abre mais. Tá? E temos também o tipo beta, né? O tipo beta é, vocês podem ver aqui, ó, Gmail beta. O beta é quando ele sai uma nova versão, né? Uma versão nova. Aí, enquanto aquela versão, ela não é uma versão experimental, né? Ela não é uma versão completa, não é que ela não é completa, né? Ela ainda vai sofrer alguns ajustes, aí eles chamam de beta, tá bom? Então, quando vocês verem lá um software e aparecer lá, ver o nomezinho beta, né? Porque ele é um programa ele é um programa que ainda não está totalmente, né, pronto. Ele é um programa tipo como... Professor, é igual o WhatsApp, meu WhatsApp é beta e o Instagram também. Por causa disso que ele é. Isso, pode ser que vai sair alguma avaliação, alguma atualização para poder corrigir alguma falha. Então, eles só liberaram a versão beta, né, para você estar utilizando até sair a versão definitiva. Então, essa é a palavra, definitivo. Quando sai do beta, ele já passa para definitiva, aí não aparece mais o nome beta. Então, se vocês verem beta, é porque provavelmente daqui uns dias vai sair alguma atualização, tá? Então, essa é a diferença do shareware para o demo ou trial, tá bom? O shareware, você tem um tempo para avaliar ele, mas quando acaba aquele prazo, você continua usando ele normal. Só que ele vai dar as inconveniências, né, de estar mostrando, né, para você uma faixa que você precisa comprar, né? Ou então, você pode estar sendo vítima de falsificação de software, essas coisas, tá? E no trial, não. No trial, quando acaba aquele período, você começa a perder algumas funcionalidades. Então, como eu dei o exemplo aqui do Spotify, né? Quando acaba aquele período, você não consegue mais, você vai ficar ouvindo propaganda, você não consegue mais baixar para o seu celular, você vai só conseguir ouvir quando tiver internet e assim por diante. Tá? Então, esses são um outro tipo de classificação de software. Tá? Nós vimos que o software, classificamos ele por operacionais ou aplicativos, e também temos essa classificação por distribuição, a forma que ele vai ser distribuída ou disponibilizada para a gente. Então, ela pode ser totalmente gratuita, só que você não tem acesso ao código-fonte. Pode ser também software livre, onde você tem acesso ao código, a como foi feito aquele programa. Temos também o tipo shareware, que você vai ter um prazo, né, para poder testar aquele software, e após aquele prazo, você vai ser notificado para poder comprar aquele programa. E temos o demo ou trial, que é um período demonstrativo ou avaliativo, que após aquele período, o programa ele vai funcionar de forma parcial, né? Ele não vai funcionar com todas as funcionalidades, ele vai travar algumas funções. E a distribuição beta é aquela que a empresa lança, né, o programa, mas aquele programa ainda não está totalmente pronto, né? Só para vocês sentir o gostinho até ele ficar completo. É como se você faz um bolo, né? Você fez um bolo lá, só que está faltando por a cobertura, né? Mas o bolo está pronto, né? 100% do bolo está pronto, 90%, digamos assim. Falta só você colocar uma coberturazinha ali e dar uma embelezada nele. Então, esse seria o beta, né? Você tem acesso ao programa, mas alguns ajustes ainda vai ser feito, tá bom? Então, nós temos esses 4 tipos aqui 5 tipos, né, de distribuições. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Posso avançar? Pode avançar. Então, quando vocês verem esse nome, shareware, vocês sabem que o programa é completo, mas ele vai ser avisado, você vai ser avisado assim que acabar aquele período. A maioria deles se encaixam aqui, tá? No trial e beta, né? Ele vai liberar para você, né? Ou você pagando, ou você colocando lá o seu cartão de crédito,
ou então permite você ter um gostinho, né, uns 30 dias, geralmente é 30 dias. E aí você avalia o programa, mas quando acabar aquele período, ele vai travar. Ou vai travar parcial, ou vai travar 100%, tá bom? A gente que gosta muito de mexer com fotos, né, a maioria dos programas de fotos são assim, né, você baixa ele lá, aí você acessa os recursos, e aí, depois daquele período, né, ele vai aparecer lá para você salvar, vai aparecer lá o logotipo, né, daquela empresa, né, vai aparecer aquele logotipo. E aí, para você não aparecer aquele logotipo, você tem que comprar, né? Então, é um período avaliativo, e aí, para você usar, você tem que pagar aí. E beta é quando sai um aplicativo novo, né, e ele não está 100% pronto. Bom, agora vamos detalhar um pouco mais os sistemas operacionais, os principais sistemas, né? Eu mostrei para vocês, falei bem por alto na aula passada, né? Mostrei os preços para vocês verem, mostrei as funcionalidades, né? Mostrei o vídeo, e agora a gente vai falar um pouco sobre eles rapidamente, para a gente fechar essa parte de programas. Então, um dos principais que nós temos aqui, concorrente do Windows, é o Linux. Acredito que todos vocês já devem ter acesso ao Linux, né? Então, nos laboratórios nós temos ele lá instalado, né? Então, o que é o Linux? Para quem ainda não tem conhecimento, Linux, ele é um sistema operacional, assim como o Windows, ele é um sistema utilizado para fazer com que o nosso computador funcione. Então, ele entra naquela categoria de software livre, né? Então, ele é um sistema operacional, né, que você pode utilizar ele em qualquer tipo de computador. Então, todos aqueles tipos que nós vimos, tá? PC, tablet, servidor, computador novo, computador antigo, né? Ultrabook, netbook, você consegue instalar em todos os tipos, né, de computador existente. Então, ele é um ótimo ambiente de trabalho, né, principalmente em ambientes de rede, né? Então, se vocês verem lá nos laboratórios, está ele instalado. Por quê? Porque para trabalhar em rede, ele é muito bom, né? Então, vocês vão ver que muitos órgãos públicos, né, o FT, o IFTO, Receita Federal, né, esses órgãos públicos, eles usam bastante o Linux, né, porque ele é bom para trabalhar em rede e também tem a questão da segurança, né? Ele não tem tantos vírus, né, como o Windows. Então, praticamente não precisa nem instalar o antivírus, porque são bem raros os vírus para Linux, tá? Então, ele funciona bem para posto de trabalho, então, essas empresas públicas, né, eles costumam adotar o Linux para os seus ambientes de trabalho. Né? Mas ele pode ser usado tanto no meio empresarial, como acadêmico, né, lá no IF, como também na sua própria casa. Você também pode utilizar ele tranquilamente. Eu estou falando um pouco rápido, mas se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem. Tá, como que surgiu o Linux? O Linux surgiu, né, foi criado pelo Linus com S, Linus Torvalds, né, ele criou a primeira versão quando ele precisou utilizar uma impressora, né, e essa impressora, ele não conseguiu instalar essa impressora no computador dele, né, ela não tinha drive pro Windows, né, na época. E aí ele ficou com tanta raiva que ele pegou e desenvolveu o seu próprio sistema operacional. Tá? Então, ele pegou lá do kernel do Linux, nós já vimos sobre kernel na aula passada, então o kernel é o núcleo. Ele pegou o núcleo de um outro sistema operacional, e aí, baseado nesse sistema operacional, ele criou. Esse sistema operacional chamava-se Unix. Esse Unix, ele foi base, né, para diversos sistemas operacionais, inclusive o próprio Windows é baseado nele também. Ele é um sistema para servidor, né, para grandes empresas utilizam ele. E aí, ele fez, né, um jogo de palavras, né, utilizando o Unix, né, com o nome dele, que era Linux. Né? Então, ficou Li, ele pegou as iniciais do nome dele, né, e aí, as iniciais também do Unix, né. Então, Linux, tá? Só um pouquinho de história para vocês. E aí, o que acontece? Ele desenvolveu esse sistema operacional e tornou ele software livre. Professor, o que é software livre mesmo?
é aquele programa que você libera o código para as pessoas mexerem nele. Então, esse Linux, ele é software livre. Então, ele lançou ele na internet e deixou com que as pessoas acessassem aquele código. E aquelas pessoas, elas poderiam contribuir para esse sistema. Ou seja, ele não cobrou por esse sistema, né? Ele é software livre, gratuito. E as pessoas, quem quisesse contribuir e ajudar, cada um fazia, né, um pouquinho do código e aí foi se juntando ao sistema. Então, aqui vocês podem ver a interface do Windows, né? Então, aqui é o Windows XP, né? E aqui a interface do sistema dele, que é o Linux, né? Perceba que é bem parecido, ó. Tem uns íconezinhos aqui no canto esquerdo, a janela, né? Os botões fechar, maximizar, o dele também tem, né? A estrutura de árvores também trabalha da mesma forma, né? Então, ele é bem similar ao Windows, da Microsoft. Então, como eu falei, ele liberou isso para a internet, né? E aí várias pessoas do mundo inteiro começou a contribuir, né? Começou a programar e ajudar esse projeto, tá? Então, esse Linux, ele não é americano, né? Quase tudo é criado nos Estados Unidos, mas ele não é americano, ele é irlandês, lá da Irlanda, na Europa, né? Então, com isso assim surgiu o Linux, né? Um projeto pessoal que foi liberado pela internet e cada um contribuiu para que esse projeto fosse, cada um fez um puxadinho, né, para que fosse criado o que é hoje. Qual a vantagem de utilizar esse sistema, né? Por que esse sistema não morreu? Como diversos outros sistemas que criaram, né, foram criados e foram abandonados. Primeiro que ele é livre, né, ele é software livre, então você pode baixar ele na internet ou pedir, né, para um amigo, né, um professor, por exemplo, eu sou Charles, tal. Você pode pedir para qualquer pessoa, ou você pode mesmo, lá na internet, baixar ele, sem estar cometendo nenhuma infração, né? Você pode usá-lo, né, para seus devidos fins, sem estar cometendo pirataria. Isso o que é pirataria? É você utilizar um programa, né, e aí, após acabar o prazo daquele programa, por exemplo, do Windows, e aí aparecer aquela mensagem para você comprar e você não comprar. Então, a partir daquele momento, você está infringindo, né, uma lei de software que você está utilizando um programa sem ter as devidas licenças para usar esse programa. Então, quando você usa um software, você tem que o que nós chamamos de licença, tá? Então, vocês já devem ter percebido, quando você baixa um programa, geralmente aparece um contratozinho para você assinar. Aí lá embaixo tem um botãozinho dizendo se você concorda com os termos daquele programa. Se vocês não aconteceu isso, nas próximas vezes que vocês forem instalar, vocês observem, né? Você mexe no computador. Quando você vai clicando em avançar, vai aparecer lá um termo, né, escrito, que é um contrato. Então, aquilo é a licença. Então, se aquele programa ele é software livre ou freeware, você está usando ele normalmente. Agora, se ele for um shareware, que é um programa completo, mas que você, após um prazo, você tem que comprá-lo, aí você já está infringindo, e aí nós chamamos isso de pirataria. Tá? Então, programas, por exemplo, da Microsoft, eu não posso estar distribuindo, né, para todo mundo, porque eu estou cometendo a infração. Tá? Mas aqui tem as telinhas do Linux, você pode olhar aqui, ó. Então, Professor, vou fazer uma pergunta bem aqui. Quando a gente, esse quadradinho aí que do termo lá, geralmente a gente não tem o hábito de ler. Mas quando a gente lê assim, ele... Outro dia, sem querer, assim, eu cliquei em cima dele. Pra mim... e aí? Tô ouvindo. Eu cliquei em cima, assim, pra me ler, pra ver o que aparecia. Muitas vezes nem é o que a gente pensa. Muitas vezes é outra coisa lá e a gente nem lê, só faz apertando aquele botãozinho e vai para frente. Isso, tem que... sempre coisas boas ou a gente tem que desconfiar, professor? Tem que desconfiar, principalmente se tiver marcado assim, né? Todos que tiver marcado, você dá uma olhadinha. Por exemplo, às vezes ele pode estar instalando outros programas também. Aí, se está marcado para você, por exemplo, a gente vai instalar o Foxit, que é um leitor de PDF, né? Eu uso ele. Então, se você está usando o Acrobat Reader, né, ele é bem pesado, da Adobe. Então, quando você vai instalar o Foxit, na última telinha, né, você está avançando, aparece lá se você quer utilizar um programa durante 30 dias, né, um trial,
durante 30 dias de um antivírus, né? Então, se a gente passar direto, como estava marcado, ele vai instalar ele automaticamente, tá? Então, você sempre só olha, né, para ver mais ou menos o que é, geralmente é inglês, né, mas você sempre olha o que está dizendo lá, para ver, geralmente ele instala algum outro programa. Então, você desmarca, né, geralmente, para poder não instalar, instala só aquilo que você quer. Então, conforme você vai passando as telas, vai aparecer, uma das telas aparece lá, se você aceita, né, geralmente o contrato é grande, né, então você tem que rolar a página, e aí quando você rola tudo, ele fica habilitado, né, e se você não aceitar, o software ele não instala. Então, quando você marca aceitou, quer dizer que você concorda com aquela licença, tá bom? Então, o livre, software livre, você não precisa se preocupar com isso, né, e tá tudo liberado, você consegue, né, instalar ele normalmente, sem ter que se preocupar com nada. Outra característica, outra vantagem dele é que ele é multitarefa, né? O que é isso? Você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Tá aqui as fotos, então você pode abrir várias janelas. Aqui tem a calculadora, aqui tem você está explorando as pastas, está abrindo aqui o botão iniciar, né? Está fazendo uma pesquisa. Então, bacana é que ele é multitarefa, né? Você consegue abrir várias janelas ao mesmo tempo, tá? E o Linux consegue gerenciar isso de maneira bem tranquila, bem mais tranquila do que o Windows, né? O Windows, conforme você vai abrindo muita janela, vai ter uma hora que ele vai travar, e você não, quando ele trava, você não tem como desfazer aquilo, você tem que desligar o computador. No Linux, não. O Linux, como ele gerencia bem os recursos, ele não vai deixar que você abra mais janelas se ele vê que aquilo vai travar o sistema, tá? Então, é bem bacana isso aqui, que ele consegue gerenciar a sua memória de forma que não trave o sistema, tá bom? Outra vantagem do Linux é que ele tem uma memória virtual. Lembra que eu falei para vocês que se a memória do computador for muito lenta, né, ele vai pegar emprestado a memória lá do HD, né, do disco rígido, né? Então, o Linux, ele tem também esse recurso, né? Ele gerencia muito bem isso aí. Então, ele permite que você instale ele em computadores bem antigos, né? Então, se você tem um computadorzinho jogado na sua casa, né, que ele é bem, né, menos de 1 GB de memória, ele é bem fraquinho mesmo, se você instalar um Linux nele, você vai conseguir voltar a fazer ele funcionar. Porque o Linux, ele consegue trabalhar bem em máquinas com pouca memória RAM, né? Então, ele exige pouca recursos de máquina para poder rodar. E esse também é um dos fatores que muitos órgãos públicos utilizam o Linux, né? E você vai na UFT, né, nesses órgãos públicos, né, eles não têm muitos recursos para estar comprando esses computadores bem modernos, né? Então, geralmente são computadores bem antigos, né? Então, eles também adotam o Linux, porque o Linux você consegue rodar ele bem em computadores antigos. Alguma dúvida? E outro que ele é código-fonte aberto, né? Por ele ser software livre, então o código dele é aberto. Se você tiver conhecimento, você pode analisar, como eu falei, você pode modificar, né? Você pode, eu não quero que apareça, eu quero bloquear aqui, por exemplo, os jogos. Você pode ir lá bloquear. Eu quero que a pessoa tenha acesso só ao Office, eu não quero que ela acesse mais nada no Linux. Você pode fazer essas programações, essas modificações, né? E aí você consegue, com os conhecimentos devidos, né, consegue fazer essas alterações de maneira bem fácil. No Windows, gente, o Windows ele não tem código, você não consegue acessar o código do Windows, tá? Então, do jeito que está lá, você vai ter que usar do jeito que foi que você comprou. Mas você pode personalizar, mudar as cores, né, mudar o zoom, mas você não consegue modificar, né, a forma como o Windows trabalha. Outras vantagens também é a velocidade, né? Ele é bem mais rápido, né? Você viu que ele não usa muito recurso do computador, então ele pode ser usado em computadores antigos. Então, uma das vantagens dele é que ele é rápido, né? Ele consegue trabalhar bem a memória, como eu falei, consegue executar bem o processador e o HD, né? Então, com isso faz com que ele seja bem veloz e ele vai travar bem menos do que o Windows, tá bom? Aqui tem mais algumas telas para vocês verem, né? Então, várias telas abertas, ele consegue trabalhar, gerenciar bem isso. Outra coisa é que ele é estável, né? Ele não tem aquelas questões de estar travando, que nem o Windows. Travou, vou ter que desligar. Aquele homem segurando aquela maleta ali, aquele do filme da Matriz, é? Exatamente.
Então, pessoal, ele não trava, ele não precisa estar reiniciando. Por exemplo, no seu serviço, no trabalho, você pode deixar o computador ligado dias e dias. Você pode instalar um programa novo, pode desinstalar, pode fazer várias coisas, e você não precisa estar reiniciando isso. No Windows, qualquer programa que você instala, provavelmente, quando você terminar de instalar ele, vai perguntar para você que você tem que reiniciar o computador. Então, tanto para instalar como para remover no Windows, você tem que estar reiniciando, né? E se você demorou muito tempo para desligar o computador, suponho que você deixou ele uns 2 dias ligado. Quando você vai desligar o Windows, você já deve ter visto isso, né? Vai ficar lá, não desligue até que as atualizações sejam terminadas. Aí ele fica lá, o update, né? O maior tempão. Às vezes você está com pressa para desligar o computador e ele fica lá, não desligue. E fica lá processando, atualizando. Já viram isso no Windows? No Linux não tem isso, né? Se você pedir para desligar, ele vai desligar de forma automática. E essas alterações, tanto para instalar programas como para remover, você consegue fazer isso sem estar reiniciando ele. E a utilização dele, você pode estar utilizando ele, né? Várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ele divide o computador, compartilha, e aí você consegue acessar ele com vários usuários, né? Então, no computador você pode ter 5, 6 usuários, cada um entra na sua tela, e aí você consegue utilizar ele. Várias pessoas utilizando, sem uma estar atrapalhando as operações da outra. Tá? Então, são bastante vantagens, né? Estou falando um pouco rápido, não sou vendedor de Linux, nem daqueles entusiastas, né? Tem gente que é entusiastas mesmo, né? Eles geralmente usam aquelas roupas preta, né? Barbona, e para ele só é Linux, o resto é lixo. Não, eu estou destacando para vocês as vantagens, e aí utiliza quem achar que é legal, quem não achar, não utiliza. Como é que utiliza o Linux? Como eu falei, você pode baixar na internet, lá no próprio site, né, do Ubuntu, por exemplo. Você vai no Ubuntu, tem lá a opção de você baixar. Você pode também fazer uma cópia, né, alguém tem ele, e aí copia para você, um amigo, um conhecido. Ou também você pode comprar, né? Ah, professor, mas você falou que ele é gratuito. Então, tem algumas empresas que vendem, né? Ele vende o DVD de instalação, mas aí ele coloca para você o manual, né, a documentaçãozinha, então ele capricha um pouco mais. Ele teve né, o trabalho de ir lá, baixar o DVD, né, fazer um manualzinho de como é que se usa, de fazer uma documentação, e você pode comprar. É um valor que não é tão caro, você pode comprar, mas você vai ter um suportezinho para poder utilizar. Mas, se você não quiser comprar, você pode baixar gratuito na internet, sem nenhum problema. Tá? Então, professor, não quero comprar esse kit, não. Quero... Tá chovendo horrores. Oi? Aqui também tá forte, eu acho. Tá chovendo muito. Então, vamos lá. Se cair, caso depois vocês assistem o restante. Tá bom. Então, pessoal, aqui o Linux, caso você queira documentação, né? Você pode também conseguir na internet, né? Você pode, através dos fóruns, né? Tem os grupos, né? Lá no Facebook tem grupos, né? Vários grupos que você pode estar participando, tirando dúvidas, né? Então, vocês não vão ficar desatendidos caso vocês venham a utilizar o Linux, tá bom? Então, essas são as vantagens, como se obter. Para instalar, você consegue instalar ele também, basta ter o DVDzinho, né? Você grava o DVDzinho, e aí você consegue utilizar ele. Professor, eu não tenho DVD. Você também pode gravar ele no pendrive, tá? No pendrive também você consegue baixar, instalar no pendrive. Uma coisa bastante do Linux é que você pode rodar ele sem ter que instalar. Você pode, por exemplo, baixar o DVD, salvar o DVD, e aí você pede para instalar. Se a gente estivesse lá no laboratório, eu ia mostrar para vocês, é bem bacana. Então, você consegue rodar ele sem ter que estar instalando. Tá? Então, você pode instalar ele a partir do DVD, pode instalar ele através de uma rede, né, sem ter que instalar ele no HD. Tá? Então, isso é bem bacana. Então, você pode usar, ele pode funcionar no disco, pode funcionar via rede, ou também pode funcionar via pendrive. Tá? Então, tendo um pendrivezinho, você já consegue rodar ele e executar ele rapidamente. A gente faz isso também, né, quem tem um pouco de conhecimento,
né, instala o Linux no pendrive, e aí suponha, professor do céu, eu tenho aqui todos os seus trabalhos, todas as atividades aqui do IF, e meu computador pegou um vírus e não consigo mais acessar nos arquivos. E agora? Como fazer? Então, você pega o Linux, instala ele no pendrive, né? Coloca o pendrive no computador, e aí você vai rodar o Linux pelo pendrive. E aí, após você rodar o Linux, você vai lá, acessa o seu disco, e aí você copia todos os arquivos que você precisa, salva no pendrive ou no outro disco, se for muita coisa, e aí você vai poder formatar sem perder os seus arquivos. Então, o pessoal dessas oficinas técnicas, né, que vai formata, geralmente eles fazem isso, né, quando ele não quer desmontar a sua máquina e tirar o seu HD e levar o seu HD para um outro local, que dá bem mais trabalho. Então, usando um pendrive, a pessoa consegue acessar e pegar os seus arquivos e salvar eles de forma que você não venha a perder. Então, esse é o Linux, né? Então, ele é um software livre, criado pelo Linus, né, um irlandês, onde ele criou e jogou para a internet o código. E aí, cada pessoa foi criando e modificando do seu jeito. Por isso que a gente tem esse monte de Linux, né? Então, nós temos o Linux Ubuntu, temos o SUSE, temos o Red Hat, temos o Mandriva, temos o SlakeOS, são diversos Linux que nós temos disponíveis, tá? Então, o que eu posso fazer com o Linux? Tudo, né? Aqui tem a planilha, aqui tem jogos, aqui tem o programa de música, aqui tem a internet para navegar, né? Aqui tem um programa de bate-papo, né? Aqui tem um programa de desenho, tá? Aqui tem as telas para vocês verem, eu posso mudar o papel de parede, posso mudar o visual da tela, né? Eu percebo que aqui os ícones ficam aqui embaixo, esse aqui os ícones ficam na direita, né? Esse aqui os ícones ficam em cima. Então, você pode fazer qualquer coisa no Linux. Porque ele é gratuito, você consegue modificar e alterar ele da maneira que você bem quiser, desde que você tenha os conhecimentos para isso. macOS é um outro sistema operacional, esse não é gratuito, né? Esse ele é pago, né? É um slackware, é um shareware, né? Então, esse é o programinha da maçã, né? Então, da Apple, né? É um sistema operacional da linha Macintosh da Apple. Ele surgiu em 84. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, né? Junto com o Macintosh. Então, o Macintosh, a Apple lançou ele, e aí já lançou o seu sistema operacional. E a primeira versão dele foi chamada de System. Né? Então, System normal, sem nenhum número. Depois, a cada atualização, né, que foi lançando, ele foi acrescentando as versões, né? Então, saiu o System 1, System 2, 3, 4, e aí em 88 saiu o System 6. Esse foi o primeiro que saiu, né, já com interface gráfica, né? Mas preto e branco, tá vendo? Aqui não tinha cores ainda nos monitores, então, ou era preto e branco, ou era preto e verde, né? Então, eram as cores de acordo com o monitor que você tinha na época. Mas perceba que aqui já foi introduzido o mouse, né? Aqui o símbolozinho do mouse. Já tinha a versão dos ícones, né? Tudo bonitinho. Conceito de janelas, né? Dá para você ver aqui o mouse, né? Mostrando como é que clica aqui na época. Então, isso foi a partir de 88 com o System 6, tá? Depois, 3 anos depois, saiu o System 7, né, que teve como mudanças, né, a questão de cores, né, perceba que já apareceu as cores, né, e também multitarefa. Então, aqui ele já conseguia fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Depois, em 94, a Apple começou a introduzir os processadores da IBM, né, ou seja, ela não fazia mais os seus próprios processadores. E aí começou a avançar mais as atualizações do Mac, né? E quando chegou no System 7.6, ele parou de chamar ele System, né? E aí começou a batizar ele de macOS. Então, hoje, o sistema chama-se macOS, a partir, então, de 94,
com a versão 7.6. Então, o macOS é conhecido como um sistema popular, né, organizacional popular não, que começou a popularizar a interface gráfica. Né? Então, nessa época não existia ainda o Windows 95, né? Tá vendo que nós estamos em 94 ainda. E aí, nessa época, o Steve Jobs, né, sempre à frente, né, um homem inovador, começou a criar o conceito de janelas, né? De janela, de usar o mouse, tá? E aí, a partir da versão 9, né, o sistema já estava sendo lançado para toda a sua linha de computadores da Mac, da Apple, desculpa. Então, aqui tem a fotinha aqui, né, que ficou aqui na frente do negócio. Então, aqui já tem a versão Mac 9 OS, Mac OS 9.2, perceba que ele já está bem mais coloridinho, né, os ícones está aqui, já apareceu aqui a lupa, né, também, para poder aumentar o tamanho das... Então, o macOS, depois do 9.2, saiu o 10, né? Então, a partir do 10, começou a se chamar macOS X. Né? Então, já tinha uma interface gráfica que foi batizada de Aqua. Né? Então, ele tem esse, tipo como se fosse uma água, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, então bem azulzinho, bem clarinho. Então, percebo tanto que ele inovou aqui na questão dos botões, né? Então, os botões ficaram mais arredondadozinhos, né? Aqui começou a aparecer aqui, em vez de ser aquela coisa fixa, né? Com degradê. Eu percebo que o detalhe aqui das cores, né? Ele inverteu aqui os botões, né? O minimizar, maximizar, fechar, passou aqui para o canto esquerdo, né? E o nome das janelas, ele centralizou aqui no centro da tela. Então, ele batizou essa interface de interface Aqua. E hoje, muitos sistemas Linux, eles têm também essa interface Aqua. Se você quiser utilizar, você consegue utilizar essa mesma interface aqui do Mac. Então, como você viu, né, ele tem bordas arredondadas, né? As bordas são arredondadas, né? São bem mais... Elas contêm cores translúcidas, né, e com degradê, tem sombreamento, né, entre outros detalhes, que já foi mostrado aqui na foto para vocês verem. Né? Então, ele inovou bastante aqui com esse sistema aqui, o Aqua. Então, aqui vocês também podem ver, né, aqui tá a tela, né, do plano de fundo dele, né, então não dá para ver muito bem, mas aqui nos menus ele tem tipo uma sombrazinha, aqui se você ver tem uma sombrazinha aqui cinza, né, entre essa parte branca e a parte azul, tem uma sombra, né, então foram inovações a partir desse Aqua. Então hoje o macOS está na versão 10.8, né, e o bacana é que ele batizou, né, começou a batizar o nome do macOS dele, associando, né, a felinos. Vou mostrar para vocês alguns nomes aqui. Então, o primeiro aqui foi o 10.0, ele batizou de Cheetah, né, então, tá aqui para vocês verem todo o visual, e o primeiro batizou de Cheetah, né, um felino. Depois o Puma, né, um felino da cor preta, né, 10.1. Depois veio o Jaguar, né, 10.2, outro felino. Depois veio o Panther, né, de Pantera, é uma versão 10.3. Depois veio o Tiger, né, 10.4. Depois veio o Leopard, né, uma das melhores versões, né, bem estável, Leopardo. Depois veio o Snow Leopard, né, Leopardo da neve. Depois veio o 10.7, o Lion, né, de leão. Depois veio o Mountain Lion, né, o leão da montanha. Então, todos com nomes de felinos, né? Então, o macOS, o Lion e o Mountain Lion têm sido direcionados para dar ao usuário uma experiência, uma usabilidade bem similar ao iPhone, né? Ao sistema operacional iOS, os iPhones, do iPad. Então, a partir do Lion, começou-se a padronizar o visual das janelas, né? Então, também utilizou-se também os múltiplos toques, né, o multi-touch,
e a navegação mais intuitiva, né? Então, isso foram recursos que trouxeram a partir do Lion, né? Então, o macOS, ele executa em computadores Macintosh, e ele é obtido através da compra do computador. Então, você, para usar ele, você tem que comprar o produto da Apple, né? Seja o MacBook Pro, MacBook Air, né? O iMac, né? Então, ele já vem quando você compra o aparelho, ele já vem. Então, você não consegue estar comprando ele. É mais complicado você comprar ele avulso, né? Então, você tem que comprar um produto Apple, e aí ele já vem para você utilizar. E o bacana, né, eu tenho aqui o meu MacBook, que você compra, quando você compra, você não tem que estar comprando atualizações, né? Sai uma atualização nova, automaticamente você faz aquela atualização, você não paga nada para isso. Vai, professor, os outros também é assim, né, não? Não, o Windows não é assim. Você tinha o Windows XP, quando eles lançam o Windows 7, você tem que comprar o Windows 7. Quando você tem uma licença do XP, você não consegue atualizar para o Windows 7. Isso é bem ruim, né? Aí você tem o 7, o XP hoje ele não tem mais suporte. Então, se você tiver o XP rodando, se você precisar de qualquer ajuda da Microsoft, ela não te ajuda mais em resolver nada do programa. E aí você tem o 7. Aí lançou o Windows 8. Ah, eu tenho o Windows 7 e é só fazer atualização. Não, senhor. Você tem que comprar a versão 8 para poder, se você quiser utilizar a 8. Saiu a versão Windows 11. Você tem a 8, você não consegue utilizar a 11 para você ter a 8. Você tem que comprar a nova versão. Ou seja, no MacBook não. No MacBook, uma vez que você comprou, a Leopard, a Lion, Snow Lion, qualquer versão que saiu, você é notificado, né? E aí você atualiza gratuitamente. Enquanto você tiver aquele produto, você consegue todo o suporte, você consegue... Isso é o diferencial da Apple, né? Você tem esse suporte e você não paga mais por nenhum software, nenhuma atualização. Ok? Outro sistema operacional que nós temos aqui, esse já é voltado mais para dispositivos móveis, né? Mas você também consegue instalar ele no computador. Então, o Android, ele também é um sistema que se baseou do kernel do Linux, né? Então, lembra lá do kernel? Então, eu tenho aqui o hardware, aí eu tenho o kernel, né, que é a parte principal, o núcleo do sistema operacional. Depois nós temos o shell, né, que é aquela casca que vai fazer a intermediação entre o usuário, depois eu tenho o usuário. Então, no centro do sistema operacional, nós temos o kernel. Então, eles foram lá no Linux, no kernel do Linux, e fizeram um outro shell, né, uma outra casca, né, uma outra interface, e distribuiu ela para os dispositivos móveis, né? Então, o Android, ele surgiu do Linux, né, como se fosse um filhozinho do Linux, tá? Então, ele é totalmente baseado em Linux, né? Então, da mesma forma que você instala um software lá no Linux, você vai instalar no Android, tá? Então, ele é desenvolvido pela Open Handset Alliance, né? É um grupo uma aliança de desenvolvimento, né? Onde a Google e outras empresas têm o controle, né? Então, o Linux, ele foi liberado para a internet, para poder ser modificado, alterado, e o Android também. Só que não é porque a pessoa que altera o Android, né? Ele tem esse grupo, e esse grupo que pega essas modificações, e aí ela vai, conforme vai saindo, eles vai testando, quando for aqueles testes forem verificados, eles compactam ela e lançam uma nova versão, tá bom? Então, dados aqui da Google, né? Mais de 1.300.000 aparelhos são ativados todos os dias com Android. Então, o Android ele é o mais utilizado, né? Ele é gratuito, ele é baseado em Linux, né? Ele pode usar ele tranquilamente, sem cometer pirataria nem nada, né? E, por ele ser livre, a maioria dos fabricantes utilizam ele, né? Então, Samsung, LG, Positivo, né? Várias empresas utilizam o Android como seu sistema operacional, certo? Então, aqui é o símbolozinho dele, né? Vou falar com ele no final. É o mais conhecido, acredito que a maioria de vocês já devem ter acesso
devem ter tido acesso ao Android. Aqui está a minha fotinha, né, que eu coloquei, eu achei aqui nos meus arquivos, né, de quando eu fui lá na Google, né, em 2018, tirei uma fotinha aqui do lado do Legal, professor. então, eu O fui senhor tentar já parar, foi lá, nossa. Fica onde isso aí? lá em São Francisco, lá na Califórnia. Aí aqui, Ih, longe. essa aqui Aí, é, o professor é chique. aí eu ainda fui bem a caráter, né, camisa, o tênis, tudo da mesma cor do símbolozinho. Pois é, eu tava vendo aí. Aí nesse dia eles estavam fazendo uma especificação lá dentro, não sei se era de detetização, eles não deixaram eu entrar. Aí eu tirei foto mesmo da fachada, conheci lá os arredores, mas infelizmente eu não consegui entrar lá dentro. Então, Ah, eu viajar esse tanto, não poder entrar, viu? então, pessoal, em 2005 a Google comprou, né? Então o Android não foi desenvolvido pela Google, né? A Google comprou e hoje pertence à Google, né? Então a Google ela comprou ela e ela já tem acesso a todas as suas ao código, né? Então, o primeiro telefone que rodou Android foi um da marca HTC. Não sei se vocês já viram essa marca, né? Eu já tive ela. É uma marca bem boa. Então, o HTC Dream, né? E foi lançado em 2008, 22 de outubro de 2008. Aqui tem a foto, né? Do HTC Dream. Então, para se utilizar ele nessa época não era touch, né? Então, você tinha que deslizar a tela e aí você tinha um tecladozinho para poder digitar e codificar. Depois, em 2011, né, foi lançado o Android 3.0. E aí, a Motorola, né, em parceria com a Google, lançou o Motorola Shun, então, tablet, para concorrer com um iPad, né, 100% rodando Android. Aqui está a foto dele, né, o Shun, né, então, toda a tela aqui, né, todo touch, para você utilizar aqui. Tinha uma canetinha, né, aqui atrás, para você utilizar esse tablet. Falando sobre as versões, né, ele tem todas as versões, desde a versão 1.5. E a Android, ela colocou, né, os nomes, enquanto que a Apple, ela colocou o nome de felinos, né, ela colocou o nome de doces. Então, o Android, ele utilizou o nome de doces para poder patentear aqui as suas versões. Então, começou a patentear a partir da versão 5, né? Então, em abril de 2009, lançou o Cupcake. Então, Cupcake, aquele bolinho, né? Tem aquele negocinho por cima. Depois, a 1.6, chamaram de Donut, né? Uma rosquinha bem famosa nos Estados Unidos. Depois, 2001, é o Eclair. Não sei que doce é esse. Depois, a versão 2.2, foi o Froyo, né? Que é um iogurte gelado, né? Iogurte, frozen iogurte. Depois lançou Gingerbread, né? Que é um pão, não sei o que lá. Esse aqui, não sei o que, esse aqui. Honeycomb, né? É um negocinho feito de mel, 3.2. A versão 4 é o Ice Cream Sandwich, né? Ice Cream é sorvete em inglês. A 4.1 é Jelly Bean, né? Uma geleia. E aí, isso foi até 2012, né? Depois, eu acho que eles abandonaram essa. Então, esse mascotezinho lá que eu tirei foto com ele, chama de Bug Droid, né? Então, Bug é um insetozinho, né? Um insetozinho robô. Então, tem aqui as anteninhas, como se fosse uma joaninha, né? Um insetozinho. Bug é inseto em inglês. É um inseto droid, né? Então, esse robôzinho é o símbolo do Android. Então, conforme a gente falou, né? Os nomes, eles seguem uma ordem alfabética, né? Então, 1.5, Cupcake, depois 1.6, Donut, né? E perceba que todos eles começam com a letra, são subsequentes, né? C, D, E, F, G, H, I, J. Professor, Oi. eu vou ter que sair, porque aqui onde eu moro tá relampeando muito e eu tenho medo. Aqui também, tá. Tá real que eu tô Tá muito. com medo. Muito, muito mesmo. Aí eu fico com medo. Muito. Tá ok, pessoal. Eu vou terminar. Estamos terminando também. Vocês podem, quem puder sair, quem puder ficar, continue. Tá bom. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vocês viram aqui, ó, de C até o J. Então, o A e o B ficou de fora, né? Vocês viram que não tem a letra A nem a B?
Porque a primeira versão já foi o A, depois foi o B, e aí, quando ele... Foi toda versão beta, né? Como eu falei para vocês. Quando o Android ficou pronto, redondinho, aí já foi na versão 1.5, e aí, daí para frente, não era mais beta, né? Então, aí, daí para frente, começou-se a chamar de nome desses doces aqui. Tá ok? iOS. Pessoal, o Android, como eu falei, ele é mais para dispositivos móveis, né? Então ele está nos tablets, né? Ele está nos netbooks, inclusive nos notebooks, né? Mostrei para vocês na aula passada, né? Aquele sistema operacional Linux, né? Que ele é aquele sistema operacional baseado em Android. Né? Então ele é como se você estivesse navegando na internet. Então tudo é feito online, né? Você vai clicando e tal. É um sistema que você consegue navegar normal, usar todos os recursos como se você tivesse. Inclusive na TV, né, já tem TVs, Smart TVs, que são Android, né? Então você consegue baixar joguinho na TV, né? Então você consegue rodar ele, não é só em celulares, mas qualquer dispositivo você consegue, inclusive no seu computador da sua casa, se você quiser, você consegue também instalar ele, configurar para poder rodar o Android no seu computador, certo? Então, ele é um sistema operacional. O iOS também é um sistema operacional, só que da Apple, né? Então, ele é da Apple, né? Voltado para dispositivos móveis, né? Também. Então, ele foi apresentado em 2007, né? Na Macworld Conference Expo, em janeiro. E a sua primeira versão beta, né? Nós falamos do beta, né? Ou seja, um programa que não está pronto ainda, em 2008. Então, eles falaram, né, que ia ter um sisteminha da Apple para dispositivos móveis em 2007, e um ano depois eles lançaram a primeira versão beta. Então, lembra que eu falei para vocês, beta é aquilo que não está pronto ainda, né? Vai ser liberado para que as pessoas conheçam, né, verifiquem os erros, e depois eles lançam uma versão definitiva. Então, a versão definitiva saiu no 3.0. Então, a partir do 3.0, ela foi batizada de OS 3.0. Então, nessa época, os iPhones já era para iPhone 3G, né? Já rodava com 3G. Você já tinha as notificações de aplicativos, né? Igual é hoje, nos dias atuais. Também rodava no iPad, né? E os sistemas, né? Elas rodavam de forma nativa no iPad. Então, ela conseguia se ajustar de forma... dependendo se era no iPad, se era no iPhone, elas conseguiam se redesenhar, redefinir, e eles conseguiram fazer com que elas rodassem perfeitamente, tanto no Mac, tanto no iPad, como no iPhone. Então, o iOS começou a ser inserido o 4 no iPhone 4, né? Ele trouxe o recurso de multitarefa, né? Ele já podia fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Trouxe a questão do FaceTime. O que é o FaceTime? FaceTime é um recurso bacana que tem no iPhone, que você fala com outra pessoa, né, sem custo nenhum, né? Então, você não paga operadora, você não paga nada, utilizando o aplicativo interno da própria Apple, né? Então, ele tem um recurso de retina, né, um display de retina, né, a tela ficou bem melhor, bem mais cores. Tem a questão das pastas, né? Então, você centralizou aquele botão, né, para poder acessar as pastas. Tem um central de jogos, né? Então, a partir desse momento, você já consegue instalar jogos, né, assim como no Android. E também trouxe o recurso de hotspot, né? Então, por exemplo, eu tenho internet, vocês não têm, por exemplo, eu consigo compartilhar com vocês. No meu celular, eu faço isso às vezes, né? Quando eu chego num lugar que não tem internet, eu pego o meu iPhone, compartilho, né? E aí eu consigo acessar no meu computador a internet que está do iPhone. Hoje o Android também faz isso, mas quem trouxe essa novidade foi o iOS, de você compartilhar, né, a internet do seu celular para outros dispositivos. Depois nós tivemos o iPhone 5, o iOS 5, desculpa, bem na época do lançamento do iPhone 5. E aí trouxe um recurso que foi bem inovador na época, que foi o Siri, né? De você conversar com o celular, né? Então, a Apple inovou com o Siri, né? Também melhorou o centro de notificação, também trouxe a questão de mensagens, né? Então, hoje você consegue mandar SMS com foto, com vídeo, e trouxe também a
a questão do iCloud, né? Que é você salvar as suas configurações na nuvem, né? Então, o Android também tem isso, mas a Apple que trouxe essa inovação. Então, tudo que você faz no seu iPhone, você é salvo na nuvem, seus contatos, né? Quando você troca o telefone, automaticamente, né, você tem um backup lá no iCloud, e aí o iCloud baixa tudo isso para você. Você pode contratar, né, planos maiores, e aí as suas fotos, tudo que você tiver, automaticamente vai lá para o iCloud. Isso é bom, no caso de roubos, né, você consegue ter as suas coisas salvas, né. Então é como se fosse lá, nós temos lá os servidores da Microsoft, da Apple, né, e aí tudo que você faz é salvo lá na nuvem, né. Então, é o conceito que nós chamamos de armazenamento na nuvem. Então, o iCloud, ele foi lançado nesse momento, que permitiu essa inovação, que era de compartilhar ou fazer backup do seu iPhone ou do seu iPad para nuvem. Características do iOS, né? Então, ela tem uma interface com o usuário baseada na manipulação diretas, né? E utilizando gestos multitoque. Então, você pode dar 2 toques, é uma funcionalidade, 3 toques, é uma funcionalidade. Se você tocar na parte de trás do símbolozinho da Apple, já tem uma outra funcionalidade. Se você sacudir, já tem uma outra funcionalidade, né? Então, a Apple está sempre inovando e os seus toques, né, vão tendo funcionalidade de forma diferente. A forma que você pressiona o botão central, você pode, se você apertar mais forte é uma coisa, se você apertar 2 vezes é outra coisa, e assim por diante. Tem leitura digital, né, também. Então, essas são as suas principais características. Também ele possui acelerômetros, né? Então, você consegue fazer isso, né, fazer alterações conforme você está mexendo. Foi o que eu falei, você consegue agitar, mexer, movimentar ele, o aplicativo ele vai recebendo essas orientações. Né? Então, ele usa 600 megabytes para armazenamento do dispositivo, né? Então, ele tem essa característica que ele usa bastante coisa para armazenar, então ele tem um armazenamento um pouco grande, né? Então, por isso que ele lançou esse recurso de armazenar na nuvem. E também multitarefa, né? Então, você consegue fazer várias atividades também ao mesmo tempo. Então, aqui tem algumas telas para vocês verem, né? Então, esse aqui que é a questão de multitarefa, né? Então, você está aqui várias... Aqui você está vendo Maps, aqui você está vendo Facebook, aqui você está vendo o seu Twitter, né? Aqui você está vendo um programa de compartilhamento de rede social também, que é o Flipboard, né? Aqui você está vendo vídeos e assim por diante, né? Então, ele tem uma resposta rápida e interface fluida, né? Então, iPhone, ele é bem mais caro, mas quem já mexeu sabe que a usabilidade dele é uma coisa muito boa. O defeito, né, que tem as características, é a bateria dele, e algumas pessoas também reclamam que ele esquenta muito, mas, fora isso, ele é muito bom sistema operacional. Ele possui mais de 550 aplicações, bem menos do que o Android, né, o Android são centenas, mas existe um controle bem rígido, né, para poder um aplicativo rodar aqui no iPhone, né? Por isso que tem programas que rodam só no iPhone e programas que rodam só no Android, né? O Android, a maioria que tem no Android não tem no iPhone, porque o Android, você fez um aplicativo, você pode colocar lá na Play Store, né? Aqui não, para você colocar, você tem que pagar uma taxa anual, é uma taxa em dólar, que não é barata. Isso já desestimula muita gente a desenvolver aplicativo para cá. E outra, que o aplicativo ele é feito uma triagem, né? Geralmente, se você desenvolve um aplicativo para eles e manda, você não consegue jogar aqui na loja deles imediatamente. Eles vão avaliar, verificar se tem algum bug, se tem algum risco de vírus, essas coisas. E aí, depois que eles vão disponibilizar para você, mesmo você pagando, para você disponibilizar na loja App Store. Então, por isso que tem bem menos aplicações para cá do que para o Android. Então, aqui tem a interface para vocês verem, né? Então, a bateria fica lá no topo, né? Mostra o nível de bateria, mostra o sinal, aqui 3G, tal, hora, tal. É normal, igual o Android. Também foi incorporada aqui a barra de status, de central de notificações, né? Então, a Apple que trouxe essa inovação, né? De tá chegando mensagem, tá aparecendo aqui na tela para vocês. O Android também faz isso, mas foi o iPhone que trouxe essa inovação para a gente. Então, recebe um e-mail, ele aparece lá. Né?
Então, ele tem um kit de desenvolvimento, foi lançado em 2008, né, para quem quiser se aventurar. Como eu falei, não é fácil fazer aplicativo para eles, existe um controle muito rígido, tem que pagar uma anuidade para poder ter acesso para poder enviar, né? E, além de todas essas dificuldades que eu falei, o cara tem que ter um Mac, né? Você não consegue fazer um aplicativo, às vezes você consegue, mas é mais complicado, se você não tiver um Mac. Então, eles te obrigam a comprar um Mac, um MacBook ou um iMac, te obrigam a pagar uma licença anual e também é feita uma triagem com os programadores deles para só depois liberar o seu app lá para a loja deles. Então, por isso que tem tão poucos aplicativos. Então, se alguém perguntar para você, por que no iOS tem tão poucos aplicativos? Por causa desses requisitos, né? Você tem que ter um computador deles, tem que pagar uma taxa por ano para eles, uma assinatura, e também é feita toda uma triagem. Aqui o valor, né? $99. Multiplica 99 por 5,60, que está o dólar, né? Vai dar o quê? Quase R$ 700 por ano, né? Então, imagina, é uma taxa alta, né? Um valor salgado. Então, por isso que muitas pessoas têm tão poucos aplicativos para iOS. A pessoa só desenvolve mesmo se for realmente necessário, né? Uma grande empresa, uma empresa que tem uma lucratividade boa. Senão ele não coloca só para Android. Também existe aplicativo de grátis lá, né? Da mesma forma que existe o Android, mas é bem menos aplicativos grátis, né? A maioria são pagos. Ou são trial, né? Você tem algumas funcionalidades que são bloqueadas. Tá, professor, compara para nós como é que seria o Android e o iOS. Então, comparando um com o outro, a primeira coisa que que eles têm uma interface, né? Bem amigável. Qualquer pessoa, criança, consegue acessar, tanto faz um como o outro, né? A Apple só deixa entrar aplicativos homologados por ela, né? Isso garante segurança, né? Então, como eu falei para vocês, tem que comprar um computador deles, tem que pagar uma taxa anual, tem que ser homologado por eles, né? É feita uma triagem. Então, o iOS tem toda essa canseira. É só um botão central, né? Então, facilita bem mais. Então, no Android, a seleção é feita depois que a falha foi descoberta. E aí, muitas pessoas já até instalaram, né? Isso depois que o Android tira. Então, você fez um aplicativo, jogou lá na loja do Android, está liberado para as pessoas instalarem, tendo BIOS ou não, a Google aceita. Então, todos os usuários iOS recebem atualizações de forma coerente, né? E é sempre divulgado. Então, sempre no site de notícia, é divulgado quando vai sair uma atualização do iPhone. O iOS também, ele é criado, né, para migrar para o iPad de forma transparente, né? E no Android, a adaptação não é tão natural, né? Então ela requer um pouco de esforço. Então, se você vai rodar no tablet, você vê que o tablet é um pouco diferente do seu Android, né? Então, tem que fazer alguns ajustes, são feitos para rodar no Android. Já o iOS, ele é bem transparente, ele consegue rodar bacana nos dois de forma bem usual. Tá. E o Android? O Android, ele é bem mais abrangente, o código é bem mais aberto, né, e completo. Então, qualquer aplicativo que você imaginar, tem lá. Ah, quero um aplicativo que me ajuda a plantar uma árvore, tem lá. Ah, quero um aplicativo que me ajude a ver o clima, tem. Ah, quero ver um aplicativo que me mostre, me conte mais sobre os IFs, tem lá, aplicativo de IF lá. Então, tem bem mais aplicativos, né? Ele é bem mais abrangente, a maioria das pessoas usam ele, né? Tem várias empresas, vários fabricantes. Ele permite compartilhar, né, de internet via Wi-Fi também, já permite isso. O iOS, ele permite apenas por Bluetooth, né? Desde que a operadora contrate. O Android roda páginas, programas e outros que estejam em Flash. Né? O Flash não existe mais, mas antigamente ele permitia que você rodasse também em Flash. Tá? Já o iOS tem algumas restrições que não permite, né? Tipo, alguns plugins que ele não roda, que ele não deixa que sejam rodados lá. O Android, porque ele é feito em Linux, né? Desde a origem, você consegue executar vários aplicativos
ao mesmo tempo, né? E a partir do iOS 4.1 é possível desenvolver a utilização de alguma das funções, execute processos paralelos, né? Então, você consegue emular dentro do Android alguns programinhas no iOS, tá? Então, tem alguns plugins que o iOS libera para que você consiga rodar isso aí. São poucos, né? Mas tem. Ok, pessoal? Dúvidas? 4h30? Não, só um pouco estudar, só vou dar uma revisada por tudo. Isso, então, é só para fechar a questão de sistemas operacionais. Então, nós vimos os 3 principais, são 4, na verdade, né? Tem o Windows da Microsoft, e agora, nas próximas aulas, vocês vão acessar o Office, aí vocês vão aprofundar mais a Microsoft. Por isso que eu deixei a Microsoft de fora. Então, vocês têm o Linux, né? Ele é software livre, tem várias versões que você pode optar. Tem também o Android também roda em computadores, né? Mas o forte dele é dispositivos móveis. Temos o macOS, né? O OS X, que é o da Apple, né? Esse você só consegue se você comprar um produto Apple. Temos também o iOS, que vai rodar no iPhone. E também você só consegue o iOS se você comprar o iPhone, né? Você não consegue instalar ele, por exemplo, fazer uma gambiarra para rodar no LG, no Samsung, né? Você não consegue. Ok? Então, e assim nós terminamos a nossa parte de software. Então, agora vocês vão... Já está liberado para vocês, né? A parte da avaliação, né? E aí eu vou... Daqui meia hora, eu vou passar para vocês novamente esse vídeo, né? E também vou passar o slide. E aí vocês vão poder pesquisar também, né? Para poder acessar. Vou deixar para fazer só quando eu postar a aula de novo, professor. Isso. Então, aí eu vou... e aí vocês têm mais esse material, que é a aula de hoje. Ele vai cair, tem algumas questões que é cobrado sobre ela, para vocês estarem acessando essas informações, tá ok? Então já tá lá disponibilizado. Vocês têm até sexta-noite para fazer. São 8 questões, bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não. Pessoal, agora tem que dar notícia para vocês. Notícia, para mim, é boa, para vocês não sei se vai ser tão boa, né? Que a partir do mês que vem, outro professor vai assumir essa disciplina, tá? Então, hoje seria a nossa última aula. Oh, que pai, professor, né? Tá gostando das suas aulas. Quem é, professor? Amém. A outra de matemática também já foi substituída. Agora mais um. É porque eu estou fazendo doutorado, né? E agora que saiu a minha liberação. E aí o IF me liberou agora para fazer o doutorado, né? E aí já contrataram outra pessoa. Aí por isso que eu estou correndo com vocês para fazer a prova até sexta-feira, que já semana que vem ela já deve assumir essa pessoa, né? E aí a gente fecha... Então é por motivo maior, né, professor? maior, não é? Tá certo. Mas foi um prazer estar com vocês, né? E qualquer coisa, vocês têm aí o meu contato, né? Tem aí o meu e-mail, redes sociais, depois que eu puder vir ajudar vocês, é só vocês entrarem em contato. Tá ok? Ok, professor. Ok, Bom para dia pro senhor também. Então, até provavelmente final de semana, vocês têm até sexta. No sábado, eu já lanço as notas, vocês vão ter lá. E aí, quem não conseguir... Até sexta agora, professor, vai fazer? Isso, até sexta-feira. E aí, no sábado, eu já corrijo. E aí, quem não alcançou a nota, na segunda a gente faz uma recuperaçãozinha. Tá ok? Não, professor, se eu fiz de 6, você pode me dar um de participação, fica certo, tá ótimo. Tá ok. Então, por hoje era isso aí. Qualquer coisa, vocês me contatem. Ok, foi um prazer. Até qualquer dia. Prazer. Ok, professor, foi um prazer também. Até qualquer dia. então, boa tarde. E até a noite eu libero a gravação e o slide, tá bom? Ok, tá bom, obrigada. E é mais, fiquem com Deus. Se cuidem. Obrigada, amém. Igualmente.